Ê, delícia! Que homem difícil, meu Deus! Meu Deus, entrei sem filtro, não tem como pôr filtro. Vai Eu ser... também tô sem filtro. Mas você tá ótima, com a luz perfeita. Bom dia Itália, bom dia Itália, bom dia Brasil, bom dia mundo, bom dia todo mundo. Filtro mesmo, o que é que eu posso fazer, Você né, tá cara? Tava pensando, lindo sem filtro. tô meio acabadinho, tem alguns dias. Não, tá lindo. E, aliás, hoje é uma conversa sem filtro, né? É exatamente, uma conversa sem filtro. Mas eu ouvi você falando, deixa eu só me agradecer primeiro. Primeiro, quero te agradecer imensamente a gentileza do convite, abrir esse espaço para a gente bater esse papo, a sua paciência comigo, eu numa correria danada de curso, de lançamento, e você sempre muito gentil. Então, obrigado, parabéns pela gentileza na forma da gente conversar, tá? Pelo carinho comigo, pela forma como você falou. E a vocês todos, meus seguidores aqui, eu estou chamando para vir para a live, depois conhecerem o trabalho da Cristina, e para os seus seguidores eu espero poder dar informações aqui de uma maneira adequada e de uma maneira que faça sentido para todos, tá? Estou à sua disposição, Cristina, você conduz que a casa é sua. Ok, tem muitas perguntas, eu vou fazer as várias perguntas, vamos ver se a gente aproveita super bem esse tempo do Bruno aqui. E antes de eu começar com as perguntinhas, Bruno, conta um pouco para as pessoas quem é você, né? As pessoas não sabem, então assim, mostra um pouco aí a sua autoridade, né? De que lugar você vai dar as informações para as pessoas. Perfeito. Bem, gente, pessoal, meu nome é Bruno Soalheiro, eu sou formado em psicologia desde o ano de 2003, sou do interior de Minas Gerais, no Brasil. E para não render demais a história, é o seguinte: eu fui fazer psicologia porque eu era uma criança muito atípica, melancólica, taciturna, e me levaram em muitos psicólogos quando eu era mais jovem, criança. E eu decidi fazer psicologia, como muitas pessoas que acabam escolhendo psicologia também por questões um pouquinho pessoas. E na faculdade de psicologia, eu tinha um grande problema que era perguntar: beleza, lindo, maravilhoso, mas e aí, como é que a gente vive disso? Como é que as pessoas vão saber disso? Né? E sempre existiu na faculdade de psicologia, existe em muitas faculdades, aquela ideia de que o terapeuta bom ele não tem nem cartão. É como se o psicólogo bom ele ficasse escondido. E isso começou a me incomodar na época da faculdade. E eu, a partir de lá, vim com o seguinte princípio: que se você somente atende quem chega a você e não leva essa perspectiva para o mundo, na minha opinião, você está fazendo metade do trabalho. Que eu acredito muito que conscientizar as pessoas a respeito do uso inteligente do serviço de um psicólogo, de um terapeuta, é algo que você deve fazer. Então, fiquei meio revoltadinho na época da faculdade, cheguei a ter alguns problemas, ter boca em eventos do CRP, me formei, fui seguir uma carreira em empresas internacionais, e depois de 10 anos nessa carreira de empresas internacionais, eu saí de um projeto e falei: agora eu vou fazer o que eu queria. E em 2014 eu iniciei um trabalho ajudando psicólogos, terapeutas, psicanalistas, psicoterapeutas a fazerem o quê? Vender o seu trabalho. Ou mais especificamente, como eu gosto de dizer ser comprado. Eu digo que psicoterapia, os serviços de comportamento humano, você não sai vendendo ostensivamente. Em alguns momentos você faz isso. Mas você cria uma autoridade através da manifestação de conhecimento e atrai as pessoas até você. Então, esse sou eu. Eu trabalho basicamente com isso. Eu sou um psicólogo de formação que hoje ensina outros psicólogos, terapeutas, psicanalistas a entrarem no mercado. É isso que eu faço. Muito bom, muito bom. Então, nada como um psicólogo, né? Falar com a gente. Então, eu tenho aqui o meu público, a minha audiência, Bruno, é de muitos psicólogos e também de muitos terapeutas. E da turma do autoconhecimento, né? Então, eu também sou psicóloga, eu sou da turma das várias outras coisas além da psicologia, né? Muitas profissões. Então, eu estudei muito antroposofia, sou fundadora de uma escola Waldorf, cofundadora de uma escola Waldorf aqui lá em Campinas, que eu tô na Itália agora, né? Lá em Campinas. Então, gosto muito do Rudolf Steiner. Sou helper em pathwork, uma outra profissão
né? É, aliás, uma profissão que eu levei muito mais tempo para me formar do que a própria psicologia, né? Então, 9 anos, né, para me formar. Já fiz cursos N, desde auriculoacupuntura, teta healing, adoro todas essas coisas. Já fiz astrologia, psicologia, já terapeuta floral de todos os florais. Eu amo estudar o desenvolvimento humano e todas as suas facetas. Adoro o Ken Wilber, a psicologia integral. Amo, né? E então eu também sou consteladora familiar, sou formadora de consteladores, e então a gente sabe, né, todo esse problemão que está tendo aí com CRP e constelação, e aí surgiu isso que as pessoas às vezes não tinham muito, não levavam muito em conta, né? Que o que é que pode e o que é que não pode um psicólogo fazer. Então a gente vai começar com os psicólogos, depois a gente vai lá para os terapeutas, né? Então, como essa é a sua especialidade, eu gostaria que você falasse para o meu público. Eu falo muito isso para o meu público, viu, Bruno? Mas sabe aquela coisa de quando mãe e pai fala para os filhos não adianta muito? Aí você tem que levar lá no médico, aí o médico fala e aí eles. Ah, então. Então agora o Bruno vai contar para a gente, né? Qual que é essa diferença, né? Quer dizer, eu sou psicólogo, eu posso fazer o quê? Psicólogo pode, não pode? Pode trabalhar com outras coisas? O CRP vai sair correndo atrás de mim? Vai ficar me fiscalizando? Eu fico transferindo essa questão da autoridade para o CRP. Como é que é isso? Como é que eu vejo o CRP na minha vida? E como é, enfim, fala pra gente dessas questões aí, do que pode, do que não pode, por favor, para a gente começar. Beleza, vamos começar uma questão delicadíssima, né? Espinhosa em alguns sentidos, mas eu falo dela com muita tranquilidade. Eu vou começar com, eu vou precisar acho que de uns 3 ou 4 minutos para fazer essa explanação toda aqui, tá? E eu vou começar com um pequeno background. Bem, a gente fala a psicologia, mas o mais correto seria falar as psicologias, né? O que a gente conhece hoje como psicologia é uma amálgama de conhecimentos, de formas de ver o ser humano, de linhas que vão desde TCC, gestalterapia, psicodrama, a própria psicanálise, que não é psicologia, mas também é vista como uma abordagem da psicologia, ela é uma teoria à parte, então são as psicologias. Primeira coisa é entender isso. A segunda coisa é entender que a psicologia, ou as psicologias, mas vamos supor que seja a psicologia, tem caminhado mais recentemente para aquele modelo, se adequar ao modelo das hard science, né? Daquelas ciências mais duras. Então, linhas como o TCC, ou a própria linha na qual eu me formei, que foi a questão do behaviorismo radical, análise do comportamento, tem aquela pegada mais científica, bem dura, digamos assim, porque ciência pode ser considerada muita coisa também. Então, eu só quero dizer isso para vocês entenderem que há dentro da psicologia pessoas que são muito fechadas para quaisquer tipos de práticas, abordagens, formas de ver o mundo que não sejam rigorosamente dentro desse modelo cartesiano, digamos assim. E há, dentro da psicologia, um número até maior de pessoas que são mais abertos a isso, sem negar, obviamente, questões da ciência, mas aberto a outros modelos que não necessariamente respondem a esse modelo cartesiano, não necessariamente se enquadram. Além de haver níveis e níveis de evidências para quase todas as diferentes práticas e abordagens. Dito isso, eu vou dizer para vocês o seguinte. Vocês me perguntam, direto ao ponto, psicólogo pode fazer isso, psicólogo pode fazer aquilo? Entendam o seguinte, antes de ser psicólogo, psicólogas, vocês são cidadãos. Cidadãos podem ter quantas profissões quiserem. Então, não é que um psicólogo pode fazer constelação, não é isso. Não é que não pode também. A rigor, dentro do entendimento do CRP hoje, psicólogos devem ou deveriam trabalhar com o que eles chamam de práticas reconhecidas oficialmente. Só que eles não têm uma lista de práticas reconhecidas oficialmente. E é uma coisa muito louca, porque eles não sabem o que é. Mas sendo bem específico, não é psicólogo pode trabalhar com floral, ou psicólogo pode trabalhar com relação. Não é isso. A pergunta é, o cidadão, ele pode ser psicólogo e constelador, ou e trabalhar com florais, ou e trabalhar com outras coisas? Sim, legalmente ele pode. E é importante eu dizer isso aqui para vocês, que eu não conheço
profundamente sobre constelação, nem sobre florais. Eu não estou entrando no mérito de avaliar como boas ou ruins essas práticas. Eu estou entrando no mérito de dizer a sua posição dentro da legalidade em relação a isso. A primeira coisa que eu quero convidar vocês que são formados em psicologia a entender é: pare de se definir no mundo como psicólogo, simplesmente. Você não é psicólogo, você é você. E você tem uma profissão que é psicologia, você pode ter outra profissão que é consteladora, você pode ter outra profissão que é, sei lá, agora vamos para outras áreas, você pode ser costureira, você pode ter quantas profissões você quiser. É importante você entender isso. E aí, entenda também que o Instagram e a rede social, ela é sua, ela é do cidadão e é da cidadã. Então, essa pessoa, eu vou dizer o que o CRP poderia implicar, né? Se você escreve lá, psicóloga, CRP tal, consteladora, isso o CRP poderia criar um caso com você. Agora, se você tem no seu rede social um post em que fala que você se identifica necessariamente ali como psicóloga, um outro post em que você fala sobre constelação, um outro post em que você fala sobre qualquer outra coisa, pronto, isso não tem problema nenhum. Então, a resposta é: qualquer pessoa pode ter quantas profissões quiser. Isso não é um problema legal. A profissão de psicologia ela é regulamentada. A profissão de constelador, por exemplo, ou a própria psicanálise, ela não é regulamentada. Isso não quer dizer que é ilegal. Quer dizer que não existe uma regulamentação que diga como isso funciona dentro do ponto de vista de MEC, de outras coisas aqui. Agora, importante no Brasil, tá? Nem a psicoterapia no Brasil é regulamentada. Para você ter ideia, qualquer pessoa no Brasil pode se tornar psicoterapeuta. Isso não tem que ter, pode ser analfabeta a pessoa, ela pode se tornar psicoterapeuta. Então, como é que eu vou resumir isso para vocês? Sim, a pergunta é: Bruno, eu posso ser uma pessoa que pratica psicologia, pratica constelações, pratica florais? Legalmente, sim, você pode ser uma pessoa que tem essas práticas ou outras práticas, porque você pode ter quantas profissões quiser. Bruno, eu posso ter no meu Instagram 2 ou 3 profissões? Sim, você pode ter no seu Instagram 2 ou 3 profissões, porque o Instagram é seu, é do cidadão, é da cidadã. Então você pode ter quantas você quiser. O CRP vai vir atrás de mim? Primeiro, o CRP, gente, no Brasil, aqui, o CRP, ele é um movimento social. Muito mais, na prática, ele é muito mais um movimento social do que um órgão de orientar, fiscalizar e disciplinar a profissão. Eles têm as pautas sociais deles, muitas das quais eu acho super interessantes, mas eles não se ocupam dessas questões de mercado. O que pode acontecer é o coleguinha, a coleguinha, as amigas, os próprios psicólogos irem fuçar a sua vida e irem lá cutucar o CRP para o CRP vir amolar vocês. Só que vocês precisam entender o seguinte: tem que tratar o CRP com respeito, tem que tratar o CRP de maneira cordial, mas não tem que tratar o CRP morrendo de medo deles. Vocês não tem que ter medo do CRP. Eu vou ser bem radical. Se o CRP hoje falasse assim: o seu CRP está cassado, você tem ideia? A insegurança jurídica deles é tão grande que você poderia continuar sendo psicoterapeuta do mesmo jeito. Porque ninguém precisa de CRP para ser psicoterapeuta. Óbvio que você teria algumas limitações, emitir laudos oficiais, planos de saúde, ser um empregado do Estado, porque vai precisar desse documento. Mas como o CRP nunca construiu segurança jurídica, ou seja, nunca pegou a principal atividade tradicional do psicólogo, que é a psicoterapia, e nunca lutaram por uma regulamentação, isso acabou ficando aberto para todo mundo. Então, na prática, vocês deveriam, honestamente, ter mais medo de atravessar a rua sem olhar bem os sinais do que medo do CRP. É isso, legalmente falando, tá bom? Pode ter réplicas aí se não ficou claro, tá, Cristina? Ficou claríssimo. Inclusive, se você puder já clarear para a turma aqui a diferença entre psicólogo, psicoterapeuta e terapeuta. Vamos lá. O psicólogo,
é, no Brasil, aquela pessoa que se graduou em psicologia e tem registro no CRP. Se você se graduou em psicologia e não tem registro no CRP, vamos lá. Aí vai depender do seguinte. O meu diploma, por exemplo, está escrito psicólogo. Meu diploma não está escrito bacharel, não está escrito outra coisa. Está escrito psicólogo. O meu diploma me dá o direito de me considerar psicólogo. Para o CRP hoje, ele diz que se você tem graduação em psicologia e não está inscrito, você é um graduado em psicologia, tá? Mas, para todo efeito, estou dizendo, quem se graduou em graduou na faculdade de psicologia é um psicólogo, tá? Você pode argumentar com o CRP, se você quiser usar esse nome e não tiver o registro, se o seu diploma tiver escrito psicólogo. Você pode argumentar com eles. Mas o psicólogo, a rigor, é quem fez a faculdade de psicologia. Dentro da psicologia, que pode ter muitas práticas, uma prática, a mais famosa, é a chamada psicoterapia. Então entendam, gente, que uma pessoa pode ser psicóloga e não ser psicoterapeuta. Ela também pode ser psicoterapeuta e não ser psicóloga. Então, a diferença entre o psicólogo e o psicoterapeuta é, primeiro, o psicoterapeuta, ele é um terapeuta que vai trabalhar com questões psicológicas. Daí o nome psicoterapeuta. Ele não precisa ser, no Brasil, graduado em psicologia e ele não precisa ter CRP, legalmente falando. Eu vou dar um paralelo com, por exemplo, nos Estados Unidos da América. Como é que funciona lá? Lá você tem psicoterapeutas que não são psicólogos, mas você precisa ter alguma formação em algum tipo de psicoterapia. Você pode ser um assistente social, você pode ser um enfermeiro. Aí você tem os tipos de psicoterapeutas. No Brasil, não. Isso é terra de ninguém. Então, para quem está no Brasil, vamos dizer assim, você ser um psicoterapeuta significa que você trabalha com práticas terapêuticas que têm a ver com o comportamento, com o psicológico das pessoas. E o terapeuta, eu vou dizer o seguinte, às vezes as pessoas falam, não, se você não é formado em psicologia, você não é psicoterapeuta, você é terapeuta. Não necessariamente. Se você trabalha com questões psicológicas, você é psicoterapeuta. E o terapeuta é uma palavra mais ampla, que você vai ter os terapeutas que trabalham com questões do comportamento, com questões de vida, com questões de autoconhecimento, desenvolvimento humano, mas você tem terapeutas que trabalham com outras coisas, necessariamente. Você pode ter um massoterapeuta, por exemplo, que vai trabalhar com a questão do corpo, com a questão da massagem e tudo mais. Mas, tentando sintetizar, psicólogo graduado em psicologia, não necessariamente precisa ser um psicoterapeuta, mas pode ser psicoterapeuta. Qualquer pessoa que pratique psicoterapia. No Brasil, a psicoterapia é uma prática livre. Tão livre quanto costura, quanto fazer doce, quanto quaisquer outras diversas práticas que tem aqui. Terapeuta é a pessoa que trabalha com qualquer tipo de terapia, seja isso conectado à parte psicológica ou de autoconhecimento ou não. Mais comumente, quando a gente fala terapeuta, a gente imagina o que eu chamo de psicoterapeuta, que é uma pessoa que trabalha com comportamento e autoconhecimento. Consegui explicar? Conseguiu, e isso, inclusive, quando a gente vai dar uma olhada, vai dar uma gugada, como eu fiz recentemente com os meus alunos, por exemplo, consteladores ou pathworkers que não são psicólogos, podem ser chamados de psicoterapeutas. Então, isso é bem confuso, porque você vai encontrar informações que diz que sim e informações que diz que não. Então, legal você estar trazendo isso, porque aqui você esclarece que todos aqueles que trabalham com questões psicológicas podem ser chamados de psicoterapeutas. Inclusive, existe isso no site do Conselho Federal de Psicologia, que é a psicoterapia. No site do Conselho Federal de Psicologia está, a psicoterapia não é uma prática exclusiva de psicólogos. Tá? No próprio site do CFP tem, e sim, podem ser chamados de psicoterapeutas. Se alguém vai achar que isso é bom, que isso é ruim, isso é outra questão. Eu estou dizendo que legalmente podem ser chamados de psicoterapeutas, e eu te dou certeza absoluta quanto a isso. No Brasil, qualquer pessoa, aí eu estou dizendo, e aí até para o lado ruim, qualquer pessoa, a pessoa pode não ter nenhum conhecimento, ela pode se denominar legalmente psicoterapeuta.
Aí o que vai mandar é a sua ética, é o seu respeito à sociedade. Se você é uma pessoa que tem conhecimento, que você acredita honestamente que pode ser útil para as pessoas. Mas sim, qualquer pessoa pode ser chamada de psicoterapeuta. Perfeito. Bruno, eu tirei um pouquinho os comentários aqui, porque senão fica bem na frente do seu rosto. Então, pessoal, eu já vou abrir de novo, tá? Antes de eu tirar, a Adele fez uma pergunta. Ela falou: olha, eu sou psicóloga, mas eu vejo que quando a gente vai divulgar o nosso trabalho em relação às práticas alternativas, seja elas quais forem, ainda existe um grande preconceito. Como que você vê isso, Bruno? Então eu vou dizer o seguinte, você, de novo, você não é uma psicóloga, você é você, e você tem um título de psicologia, e você trabalha com psicologia, você pode trabalhar com pathwork, você pode trabalhar com florais, por exemplo, né? Então, quando no seu Instagram você estiver fazendo alguma divulgação de florais, nesse momento não é, presta atenção, não é a psicóloga que está divulgando florais. É a pessoa que trabalha com florais. Essa pessoa também é psicóloga? É. Entendam o seguinte, gente, a Constituição brasileira, ela te dá um direito de exercer determinadas práticas. Abaixo da Constituição está o seu título de psicóloga. Não faz sentido você conseguir um título de psicóloga e, a partir desse título, você perder o direito de exercer outras práticas que a cidadania te dá direito. Entende o que eu estou falando? Não é assim que funciona. Antes de ser psicóloga, eu poderia trabalhar com florais, ou poderia trabalhar com, sei lá, constelações. Agora que eu sou psicóloga, eu não posso mais. Não existe isso. O tipo de psicologia não vai reduzir o escopo de ampliação da sua cidadania. Agora, você vai sim, agora vamos falar na prática, enfrentar críticas das pessoas. Porque tem gente que vai considerar um absurdo que você seja psicóloga e consteladora e terapeuta floral. Então, muitas pessoas vão considerar isso um absurdo. E é direito das pessoas considerar o que elas quiserem um absurdo. Mas, legalmente, não há empecilho nenhum. Inclusive, eu oriento que vocês, quando forem fazer os seus Instagrams, se humanizem lá. Então, por exemplo, pode colocar, sei lá, Maria, mãe, psicóloga, ciclista e praticante de pathwork. João, pai, psicólogo, se quiser, pastor e terapeuta floral. Isso é um direito seu como cidadão. É um direito seu. O que eu acredito, aí agora eu entro na minha opinião, é que você, quando for fazer uma coisa, que acredite naquilo, que busque bases, que busque conhecimento para fazer aquilo, tá? Porque, de novo, tem a área da psicologia científica, hardcore, aí, e beleza, eles têm um lugar deles. Tem a área da psicologia, vamos pegar uma área clássica da psicologia, psicologia analítica do Jung, né? Tem uma história clínica sólida, tem muito tempo, muita literatura. Ainda assim, você vai encontrar psicólogos chamados científicos que desprezam completamente a psicologia junguiana, por exemplo. E você vai encontrar psicólogos junguianos que falam, beleza, a gente respeita a psicologia científica, mas, cara, esse nível esse padrão ouro, isso não é tudo. Aí a gente vai entrar numa pergunta que eu ouvi de uma pessoa falando, que não é o assunto da live, mas é o seguinte: a cognição dá conta de tudo no ser humano? Será que a cognição dá conta de tudo? Será que tudo que a gente pode usar só pode ser usado se for extensivamente, né, medido, previsto, controlado e replicado? Aí a gente ia entrar numa discussão maior do que é ciência ou não e do que vale ou não. Mas respondendo a pergunta da colega, sim, você pode, como cidadã, ser psicóloga, ser consteladora, ser o que você quiser, desde que não seja proibido pela lei. Pronto, então ele falou para gente que tem um guarda-chuva, o guarda-chuva da Constituição, da sua cidadania, e que embaixo desse guarda-chuva tem as profissões. A psicologia é uma das que está embaixo do guarda-chuva. Então, a psicologia não é o guarda-chuva, ela está
né, embaixo do guarda-chuva. Excelente Ou analogia. seja, né, é isso, pessoal. Então a gente pode ser o que quisermos, podemos estar, né, em qualquer profissão. Vamos lá então para mais perguntas aqui, É. Bruno. Gostaria que falasse sobre o futuro da psicologia na relação com as redes sociais. O quanto elas podem nos ajudar e nos atrapalhar em nossa atuação. Bem, será então que só existem prós? Antes do Bruno falar, eu digo sempre aqui para os meus alunos que Instagram, gente, é o novo cartão de visitas. Então, você não precisa ter um Instagram em que você precise ficar postando lá milhões de coisas, o que você está fazendo, o que você está tomando de café da manhã, né? Enfim, sobre a sua vida, porque tem gente que de fato não suporta isso. Mas o Instagram é o seu cartãozinho de visitas. Hoje é assim. Agora, o futuro, como é o Bruno que está no consultório do futuro, ele vai falar para a gente, né, um pouco mais sobre isso, como é que ele vê a psicologia nas redes sociais, né, o psicólogo, e os prós e os contras quando a gente tem uma visão aí de futuro. Bruno? Tá, vamos lá. Preparem-se, pode ser que vocês me achem muito viajado aqui, mas eu vou explicar da maneira mais honesta possível. Primeira coisa, redes sociais são a coisa mais antiga do mundo. Desde que existe o mundo, existem as pequenas tribos, nós temos redes sociais. Entendam que redes sociais são conexões de pessoas, né? Uma pequena cidade, uma cidade é uma rede social, uma tribo é uma rede social, a família é uma rede social. Então, rede social é uma coisa muito antiga. Um dos elementos da natureza que ampliou muito a complexidade das redes sociais foi o fogo. Depois que descobriram o fogo, as pessoas começaram a se sentar em volta do fogo e conversar mais e trocar mais aquela segurança que o fogo dava, espantava os animais. Aquilo já começou ali as redes sociais. Então, esse é um conceito muito antigo. Outro conceito muito antigo é o conceito de influenciador, de influencer. A gente fala hoje, né, do influencer digital, mas existe o influencer analógico, existe o influencer medieval. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, gente, é tudo a mesma coisa, só mudou de plataforma. 3.000 anos atrás, 2.500 anos atrás, na Grécia, você tinha as redes sociais, as cidades-estado da Grécia eram complexas redes sociais. E o Instagram, naquela época, era uma pedra em que alguém subia e começava a falar. Então, nesse sentido, Platão é um influencer, Aristóteles é um influencer, Jesus Cristo é um grande influencer, você está famoso até hoje, tem 2,3 bilhões de seguidores. Entendam isso. A diferença é que antes as pessoas tinham uma ideia e elas construíam a sua rede, e dentro daquela rede maior, elas construíam a rede delas, subindo num monte e falando. Hoje, esse morro em que você subia, esse púlpito, esse monte se chama Instagram. Então, o Instagram, eu digo que ele não é uma rede social, ele é uma ferramenta que amplia a sua rede social. E aí, eu vou entrar no seguinte conceito, que é o conceito de partilha, de entregar para a vida. Que, aliás, é uma coisa que eu aprendi com o Pathwork, esse conceito de uma maneira mais objetiva. Eu não acredito que você deve vir para o Instagram, presta atenção, gente, necessariamente fazer marketing, ou fazer publicidade, ou se divulgar, não é isso. Você vem para o Instagram iniciar um movimento, uma partilha com a vida. Então, por exemplo, a Cristina, o que ela faz aqui? Ela se posicionou nesse monte que é o Instagram, ela subiu nessa pedra e ela tem uma mensagem para o mundo. E essa mensagem para o mundo, ela entrega através da manifestação do conhecimento, da informação, seja ela sozinha, em formatos de vídeo, em formatos de texto, seja me chamando, fazendo uma live. Essa é a partilha. Então, o Instagram, na verdade, ele é um potencializador da sua entrega para a vida. Quando você escolhe um tema, uma área, alguma coisa que você quer entregar para a vida, sobe nessa plataforma, sobe nesse monte e começa a espalhar aquilo vai encontrar e ecoar nas pessoas. E aquelas pessoas que se identificarem, elas vão se aglomerar ao seu redor para ouvir o que você tem a dizer. E como consequência desse nutrir, desse entregar, desse partilhar, essas pessoas irão vir até você e dizer:
Eu quero você como meu terapeuta. Eu quero você como minha psicóloga. Eu quero fazer o seu curso. Então entendam essa dimensão da partilha e dimensão da entrega. Agora, pode ser que você não tenha todo esse desejo de vir à polis, vir à cidade, vir à rede social, fazer a partilha. Nesse ponto, existe uma outra coisa que você pode fazer. E aí, por exemplo, o consultório do futuro ele está dividido em duas vertentes. Tem aquela vertente para quem quer ser um influencer, influenciar o mundo com a vontade de dizer, que é, por exemplo, o seu caso, Cristina, você tem coisas que você quer dizer e você quer espalhar isso para a vida e você faz seu trabalho em cima disso e a sua entrega, você dá e recebe. Agora, você pode, por exemplo, como a Cristina disse, ter um Instagram que ele vai funcionar como um cartão de visitas. Você vai fazer, por exemplo, tráfego pago, se você quiser, que é um tráfego que você paga para o Google. Aí tem estratégia, eles vão chegar, vão ver o seu Instagram e podem te contratar sem você ter que produzir, digamos assim, muito conteúdo. Mas eu queria muito convidar vocês a enxergarem a produção de conteúdo, né? Aqueles que sofrem tudo bem, mas não como algo que eu tenho que fazer para ser comprado. E sim como o que eu quero entregar para a vida? O que eu quero manifestar para essas pessoas? Inclusive, a pior coisa que eu acho que você pode fazer quando vai fazer um post é se perguntar o que eu posto aqui, escrevo aqui para as pessoas me contratarem. Não é isso. A pergunta honesta é o que eu posto, o que eu escrevo, o que eu coloco que vai dar o outro e ser útil a ele. Porque quando você entrega, gente, você recebe. Aí eu vou para o ponto da pergunta, prós e contras, né? A questão é, eu vou usar uma frase do Jung, né? Se uma árvore quiser chegar aos céus, as raízes dela vão ter que chegar ao inferno. O que eu quero dizer com isso? Tudo aquilo que é potencializado para um lado, aí nós vamos falar de dualidade, ele vai ser potencializado para o outro aqui. Então não adianta, na mesma medida em que você tem uma plataforma que te dá alcance para o mundo todo, você está sofrendo o risco de ser cancelado pelo mundo todo. Então, os prós são, na minha opinião, a possibilidade de dentro da sua casa, levar a sua mensagem, a sua entrega, a sua partilha para o mundo, para um número enorme de pessoas. Eu e a Cristina juntos aqui temos mais de 150 mil seguidores. É muita gente que nos acompanha. E é muita gente, tem 200 e poucos aqui, mas muita gente vai ver essa live gravada. Essa é a entrega. Qual é a possibilidade? A promessa da felicidade, né, ela já contém embutida ali a possibilidade da infelicidade. A possibilidade negativa, os contras seriam, da mesma modo que isso pode te levar para cima, você vai ter que aguentar crítica de mais pessoas, você vai ter que aguentar gente te dando bordoada. O que não dá, gente, é para querer viver só na luz sem enxergar a sombra, né? O que não dá é para querer ir para o céu sem morrer. Então, as redes sociais são ferramentas maravilhosas. As redes sociais, quando eu falo as redes sociais, estou falando essas ferramentas, redes sociais sempre existiram, mas essas ferramentas modernas, Facebook, eu conheço gente simples, que vive de vender bolo de pote, que vive de vender sua costura, de vender seu artesanato. Eu conheço ONGs de animais, ela conecta a gente. Para vocês que trabalham com conhecimento, é uma maravilha. Sabe por quê? Porque, gente, tudo que um psicólogo, um terapeuta, um psicoterapeuta precisa, não vou dizer tudo, porque tem alguns que vão trabalhar com questões corporais, tem que encostar no corpo e tal. Mas para a maioria, você precisa de um celular e de um notebook. Você trabalha do mundo todo, no mundo todo. Você não tem estoque. Gente, você não tem... Você imagina o que é não ter estoque? Imagina o que é trabalhar. Imagina essa porcaria aqui, ó, que eu uso, que é esse vape. Imagina que eu tenho 1000 disso aqui para vender. Se eu vender 100, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar outros 100 para repor. Eu não posso vender de novo. Conhecimento, não. Eu tenho. Quanto mais eu vendo, mais eu tenho, para falar a verdade. Não é que ele não vai embora. Porque quanto mais, a cada curso que eu dou, a cada palestra que eu vendo, a cada coisa que eu faço, mais aquilo cresce em mim. Imagina você ter, alguém fala assim, ó, você é um vendedor de carro, você tem um carro, você pode vender ele 1 milhão de vezes que ele continua com você. Você vai falar, pô, tô rico, tô milionário, tô feito. Isso é o seu conhecimento. Você pode vender ele 1 milhão de vezes que ele fica com você. Agora imagina que além disso, esse carro fala assim, você pode vender esse carro para o Japão, pode vender para a China, pode vender para onde você quiser, que automaticamente ele chega lá, não precisa de correio, não precisa de despachar. Não, é a mesma com você. Gente, você
vocês que são terapeutas, psicoterapeutas, psicólogos, vocês têm, agora eu vou falar do lado da grana, vocês têm uma mina de dinheiro nas mãos, porque vocês têm a Rede Globo dentro do bolso de vocês. Ela é de vocês agora, é um alcance maior que o da Rede Globo. Então, eu vou de duas dimensões. Primeira dimensão da entrega. Você quer vir para as redes sociais online, que existem redes sociais offline, como eu disse, escolhe um tema para você, um nicho para você, escolhe uma causa para você e vem para cá criar um movimento, cara. Para de sofrer no sentido de, eu tenho que postar para ter clientes. Mano, o que você quer entregar para a vida? O que você quer falar? O que você quer partilhar? Faça a sua entrega, que os frutos vão cair na sua cabeça. Se você é uma pessoa mais expansiva, comunicativa, que gosta de entregar falando, como eu, meio doido assim, como uma pessoa mais centrada do que eu, que é a Cristina, no caso, venha. Se você é mais low profile, faz a sua entrega de uma outra forma. Faz o seu Instagram como um cartão de visitas, faz um pouquinho de tráfego, não precisa ficar postando muito. Mas entenda, gente, o movimento não é de buscar atenção para você. O movimento é de entregar algo para a vida. E entregando esse algo para a vida, aí eu vou usar uma frase muito batida desse mundo do desenvolvimento pessoal, que é: você consegue mais interesse das pessoas em um dia se interessando por elas e entregar algo para elas, do que em um ano tentando fazer com que elas se interessem por você. Entrega para a vida. Espero ter respondido aqui na minha viagem. Perfeito e super alinhado, né, com tudo aquilo que a gente estuda aqui, pelo menos dentro do meu, de tudo aquilo que eu passo para os meus alunos, né, dentro das abordagens que eu trabalho. Então, é mais sobre o que o Bruno está falando, né, é mais sobre você dar atenção ao outro do que você receber a atenção do outro. Nesse sentido, todo esse medo de errar, todo esse perfeccionismo, medo do julgamento e críticas e tudo mais, ainda está muito tem uma prisão aí, né? Dentro de uma egocentricidade, de um ensimismamento, onde eu estou muito mais preocupada comigo e como é que eu faço para chamar a atenção. Então, a gente tem que mudar, dar um passinho para o lado, não é esse o foco, tá? Esse aí é uma parte tua que tudo bem, precisa ser olhada, vista, cuidada lá na sua terapia. Mas a gente tá aqui, ó, olhando para essa outra parte, que é a parte que necessita dar, né? Então, a gente estuda isso no PET, que os adultos, eles também têm necessidades, não só as crianças, né? Não só a nossa parte imatura, o nosso adulto, nosso eu superior tem necessidades e a maior necessidade é de dar, né? Um complemento, posso? Rápido. Claro. Seguinte, você tem que dar. Agora, vocês, psicólogos, aceita receber também. Não querer dar é egoísmo. Não querer receber é arrogância. Tem psicólogo que adora dizer, não, porque eu vou salvar o mundo, porque é um sacerdócio, porque... Tem aqueles que, se for para fazer uma palestra de graça, Cristina, sem receber nada, eles vão felizes. Se for para ser pago, eles já se envergonham. Entenda, gente, que a vida é dar e receber. Isso é fluxo da vida. Se você só quiser receber, você vai se lascar. Se você só quiser dar e não aceitar receber, você vai se lascar do mesmo jeito. Então, o que nós estamos falando aqui, Cristina, não é para vocês entrarem num sacerdócio no sentido de eu não quero nada para mim. É entender que, no fundo, aí não dá para explicar isso aqui. E o Bé falou que me ajudou tanto, que dar e receber são a mesma coisa. Tanto é que não receber é uma forma de não dar. Eu vou dar um exemplo meu. Eu sempre tive muita dificuldade com o meu aniversário. Agora, dia 27 de janeiro, inclusive, é meu aniversário. E eu não deixava as pessoas me parabenizarem. Eu me fechava. Esse não receber meu, além de eu achar que a vida, né, eu travo as coisas, não quero receber, era uma forma de eu não dar às outras pessoas a satisfação de manifestar amor por mim. Eu estou tirando de alguém a alegria da minha avó, dos meus amigos, a alegria de me celebrar. Eu quero falar para vocês o seguinte, gente, faz a sua entrega para o mundo, mas aceita colher os frutos. Escolhe o seu nicho, entrega. Não fica pensando egoisticamente no que você vai receber simplesmente, mas entrega
com todo o seu coração e aceite com todo o seu coração. Porque quando você entregar de verdade, a galera vai falar, caramba, que entrega bacana, essa pessoa fala com coração, que mulher foda, que cara bacana, quero o seu curso, quero ser não sei o quê. Aí, meu amigo, você abre o seu carrinho, você abre o seu curso, você abre o seu consultório e vem e aceita o dinheiro, e aceita, e vai comer uma lagosta, e vai tomar um vinho, e curte o fluxo da vida. Entregue, mas receba. Desculpa, eu tinha que fazer isso, porque se a gente ficasse falando disso aqui, aqueles psicólogos, você sabe, né? Que, eu não posso viver de psicologia, vão começar a achar, então eu tenho só que doar. Não, gente. Quando você doa, na mesma proporção, volta. E se você não tiver vaidade, porque tem gente que... Vaidade todo mundo tem pouco. Se você não for perdido na vaidade, não gosto de receber, isso é arrogância. Abra-se para receber da vida. Sim. É isso. É isso, né? São vários níveis. A gente está dentro aqui desse trabalho e a gente sabe que são vários níveis. A gente sempre começa dando do lugar errado, daí a gente recebe também do lugar errado, aí a gente vai, à medida que, né, vai amadurecendo, vai aprendendo que é importante dar e também que é importante receber, né? Então, é isso, fica separado mesmo nesse nível da dualidade dura, quando a gente está lá ainda preso, né, nas nossas questões mais imaturas. Mas quando a gente vai, né, indo para um outro lugar, a gente vê que é uma única energia, a gente não tem mais essa preocupação, porque é uma lei, né, Bruno? Não tem jeito, você está ali, você está dando o seu melhor e vai voltar. Só que muitas vezes não volta exatamente do jeito que você espera. Isso também, né, é um grande aprendizado, porque volta o que precisa voltar, do jeito que precisa voltar, no momento que precisa voltar, e então também ficar aberto à novidade, às surpresas da vida, né? Porque tudo isso também é um receber, e muitas vezes a gente quer receber aquilo daquele jeito, naquela hora. Exatamente. Né? Bruno, tem aqui, ó, duas perguntas que são de pessoas diferentes, mas é a mesma pergunta. Não sou psicóloga, ambas, mas para ser consteladora, preciso necessariamente estar vinculada ao conselho de terapeutas? Então, peraí que eu já vou fazer uma outra aqui em seguida, que é da Cris Pisco, querida aluna que faz parte aqui da minha equipe fixa de consteladores e terapeutas, e ela pergunta assim, ó, eu, por exemplo, sou fisioterapeuta, mas fiz transição de carreira na pandemia. Às vezes, tenho dúvida se estou atuando de forma correta como terapeuta sistêmica ou se é necessário uma nova formação, por exemplo, a de psicologia. Tá, vamos lá. Gente, entenda o seguinte, eu preciso novamente ressaltar que eu não entendo tecnicamente sobre constelação, ou sobre florais, ou sobre Theta Healing, nada disso. Eu entendo juridicamente sobre isso. Aqui no Brasil, pelo menos, tá? Eu entendo que legalmente qualquer pessoa pode praticar constelação. É claro que se você é uma pessoa que está vinculada a entidades, a grupos, a conselhos, se é que há um conselho, não deve haver um conselho formal como o CRP, mas algum conselho de terapeutas, eu acho que isso vai te enriquecer como praticante, no caso da constelação das constelações. Mas, legalmente falando, você não necessita, do ponto de vista da lei, estar atrelado a nenhuma instituição. E aí é um desconhecimento meu. Nem sei se há um conselho de terapia. Então eu posso complementar, porque tem sim o conselho dos terapeutas. Tem dois conselhos grandes no Brasil dos terapeutas. Eu recomendo sempre isso para os meus alunos, mas talvez o que ela está querendo dizer é: eu preciso, eu posso. Mas eu preciso, é que nem psicólogo. Ele precisa, porque a gente sabe que não é obrigatório, né? Você pagar. Tá. A resposta é: não, você não precisa. Sim, você pode. Se você. Eu vou acrescentar uma coisa que você não me perguntou. Se você deveria, eu acredito que se você puder fazer parte do grupo que tem a ver com a sua prática, isso pode ser bom para você. Então, eu costumo dizer aos psicólogos assim, às vezes o CRP deve ficar com raiva, eu falo assim, dê uma chance ao CRP, dê uma chance
chance a eles. Vá lá, faça a sua inscrição, dê uma chance. Se eles te aborrecerem, você fala assim, olha, eu vou cancelar minha assinatura se vocês continuarem me aborrecendo. Então, não, você não precisa, legalmente você não precisa, mas você pode e talvez possa ser interessante para um enriquecimento seu como profissional. Ficou clara essa primeira resposta, na minha opinião? Tá muito claro e eu concordo com ela. Por exemplo, eu pago ali, aliás, vai chegar o nosso boletinho lá do CRP, né? Uau! Então, a gente vai fazendo formações, vai tendo boletos. Então, tem o boleto do CRP, tem o boleto do Pathwork, tem o boleto do EMDR, tem o boleto do Brainspotting. Então, a cada grupo que você vai pertencendo, né, a cada abordagem, metodologia organizada, nem todas são, né, nesse sentido, você vai ter ali a sua mensalidade, quer dizer, a sua anuidade para você pagar. Eu acredito que também, Bruno, é importante, porque você está dando legitimidade, você faz parte daquela egrégora, daquele campo, e isso fortalece. Então, se você for me dizer assim, na prática, em que o CRP me ajuda? Na prática, nada. Nada. Na prática mesmo, ele me ensina, por exemplo, a angariar novos clientes? Não. Ele me dá algum tipo de apoio? Não. Ele tá ali, É. mas ele é grande, eu sou pequena, no sentido de que ele é o órgão que está ali para servir a esta profissão. Tudo bem, ele também está em desenvolvimento, né? Como eu achei bonito você falar assim, o CRP é um movimento social. Eu achei bem interessante isso. Então fala um pouquinho mais Então, sobre isso. isso aqui pode ser um balde de água fria para algumas pessoas, mas eu vou dizer bem no âmago, no âmago, o CRP existe para proteger a sociedade de você. Infelizmente, de certa forma, ele existe para garantir que você não faça bobagem na vida das pessoas. Só que, lá dentro das atribuições dele está muito claro: orientar, fiscalizar e disciplinar a profissão. O CRP, eles elegem as pautas que eles quiserem. Então, por exemplo, o jornalzinho do CRP, você não vai ver nada sobre um pouquinho de empreendedorismo, contabilidade básica, um pouquinho de publicidade básica. Você não vê nada disso. É porque não pode ter? Não. É porque eles não se interessam por esses assuntos. Agora, você vai ver tudo sobre questões de pautas sociais indígenas, o Dia da Mulher Caribenha, pautas LGBT, que eu considero muitas pautas importantes, tá? Mas eles só olham para isso. Por quê? Porque as pessoas que se envolvem com a política do CRP são pessoas ligadas a uma visão progressista, na maioria, e aqui eu não estou dizendo o quanto isso é bom ou é ruim, e eles elegem as pautas que eles querem. Agora, sim, o CRP ele deveria ser mais gentil, mais educado, te dar orientação, orientar. Você liga para lá, aqui eu estou precisando de uma orientação sobre isso aqui no meu consultório. Sim, eles poderiam fazer isso. E isso estaria dentro do escopo deles. Só que eles não querem fazer isso. Então, hoje, o CRP, ele não te ajuda em nada. Ele não te ajuda na prática em nada, tá? Ele pega ali o seu dinheiro, mas assim, você vai necessitar dele por causa de uma questão de estrutura. Por exemplo, quer fazer um concurso público? Precisa ter CRP. Quer dar recibo para reembolso de plano de saúde? Precisa de CRP. Quer entrar em plano de saúde para atender com plano de saúde, que eu não recomendo, que pagam uma miséria? Né? Precisa. Aliás, eu tenho uma aula dentro do consultório do futuro que eu falo disso, né? Sobre como lidar com o CRP e se devo ou não, ou como é que eu faço publicidade se eles encherem o saco. Mas quando você não tem, existem algumas coisas que você não poderá fazer porque você precisa daquilo como documento. Agora, a imensa maioria das coisas você poderá fazer, que é, de novo, ser psicoterapeuta, fazer palestras, escrever livro, lançar curso. Para isso aí você não precisa. Infelizmente, o Conselho de Psicologia, ele vê o próprio psicólogo com uma certa antipatia. Se esse psicólogo é alguém que está no mercado
vivendo. Isso tem que estar no mercado vivendo. Você vai estar onde, né? No vácuo? Não. Então é isso. Eles vêm com um certo rancinho e uma certa antipatia. Pronto. Perfeito. Então, veja, gente, é isso aí que o Bruno falou. Agora, em relação ao conselho dos terapeutas, o que eu normalmente recomendo, que eles são bem organizados, é o ABRAT, tá? Inclusive, na nossa formação, tem lá o selinho da ABRAT, para todos aqueles que, no certificado, tem a certificação do MEC e também da ABRAT, que é o órgão que representa os terapeutas. Então, você é obrigado, né, a ter o seu CRT ou o seu CRP? Não, não é obrigado, né? Mas tanto eu quanto o Bruno aqui, né, consideramos que é importante que você tenha, porque isso traz um pouco mais de seriedade ao seu trabalho, né? E também acaba estando dentro, né, de um grupo que a princípio está ali para te apoiar, mesmo que ele não te apoie exatamente do jeito que você precisa, né, ou que a gente gostaria. Ok. E aí, Bruno, vamos voltar que tem mais uma pergunta também da minha querida aluna, que também faz parte aqui da minha equipe de terapeutas e consteladores. E ela pergunta a Silvia. Ela pergunta assim, a Silvia tá aí. Eu já vou abrir, tá? E aí depois dessa pergunta eu vou abrir. Tá. Como o Bruno percebe a postura dos novos psicólogos e como está a formação do novo profissional? Vamos lá. Como eu percebo, vou responder por partes. Como eu percebo a postura dos novos psicólogos? Bem, há cerca de 1 ano e meio saiu um estudo no jornal da Flórida, uma publicação chamada The Conversation, falou o seguinte, era mais ou menos o seguinte, psicólogos começam a se abrir sobre seus problemas de saúde mental e os pacientes podem se beneficiar disso. Essa é uma matéria que saiu. Essa matéria foi publicada aqui pela Galileu de uma maneira bem clickbait, que era 48% dos psicólogos alegam ter transtornos mentais. E realmente os psicólogos alegaram isso. Eu acredito que o psicólogo hoje, ou o cidadão hoje, que também é psicólogo, ele irá colher muito mais frutos e irá entregar muito mais para a sociedade se ele não tirar a humanidade dele. Se ele trouxer ali o seu jeito, as suas cores, as suas caras e bocas. Porque existia e ainda existe na faculdade de psicologia isso muito forte com as mulheres, porque também a maioria são mulheres, né? Aquilo de você é psicólogo, agora você não pode ter uma tatuagem, agora você não pode rir assim, agora você não pode andar assim, agora você não deve se vestir dessa forma, agora você não pode... e um tanto de coisa. Então, a imagem do psicólogo, na minha opinião, hoje, ela tem uma imagem muito mais humanizada. Não é só um profissional estéril ali de taiezinho ou de camisa social. Trazer a sua história, trazer você. Eu não estou dizendo que dentro do setting terapêutico você vá colocar suas crenças. Na hora da psicoterapia, ali é a psicoterapia. Agora, eu estou dizendo que aqui, como imagem pública, você tentar descolar a sua realidade, quem você é como ser humano, e criar um personagem estéril, isso vai te adoecer, isso vai empobrecer também as coisas, tá? Na minha opinião, essa imagem, essa presença dos psicólogos agora é muito caracterizada por isso. Eu sou um ser humano e eu faço psicologia, e psicologia é a minha profissão, não é o meu... Psicologia não é um modo de ser no mundo. Título profissional não é um modo de ser no mundo, é uma profissão que você tem. E ela é uma parte de um todo. Traga esse todo, essa parte para a sua comunicação. Quando você estiver fazendo o seu trabalho técnico, você vai respeitar os princípios da linha terapêutica que você estiver trabalhando. Agora, a segunda pergunta é sobre a formação dos psicólogos. Bem, infelizmente, há muitos problemas na formação dos psicólogos, tá? Em geral, pelo menos no Brasil. E aí, eu que sou uma pessoa do mercado, eu que sou uma pessoa do empreendedorismo, vou fazer uma crítica, que é o seguinte. Tem muita faculdade que só quer receber a mensalidade e está pouco se lixando para a competência técnica dos profissionais. Eu vou dizer para você o seguinte, quem vai fazer a sua formação é você. Você precisa
entrar na estrutura social, você precisa passar por uma faculdade, você pode aproveitar mais ou menos essa faculdade, mas o mercado de educação no Brasil, infelizmente, em alguns casos, ele se tornou um mercado de especulação. Então, existem faculdades particulares com grades pobres, tá? E se você pagar, eles farão de tudo para não te mandar embora porque querem o seu dinheiro. Mas, obviamente, também existem boas faculdades no Brasil. Eu só quero dizer que não confie na sua faculdade para te formar na integralidade. Use a sua faculdade, use o seu ambiente como um lugar, primeiro, da formalização, e dali você vai descobrir o que você quer, você vai perguntar, você vai buscar os professores que são mais dedicados e tudo mais. Então, a formação, nesse sentido, ela tem deixado a desejar em alguns casos. Por outro lado, eu creio que tem muitos estudantes de psicologia que estão entendendo que eles precisam construir esse caminho com responsabilidade a partir de uma decisão própria deles, usando a faculdade. Não sei se me perdi. Ai, God, é muita pergunta agora. Vamos lá. Não se perdeu, tá excelente, muito bom. E aqui antes que suma essa pergunta, porque vai sumindo, né? Vai indo lá para cima. Os comportamentos disfuncionais são projetados nas redes sociais, muitas vezes na intenção de adequação e pertencimento. Podemos interpretar junto com o cliente essas manifestações? Se o cliente trouxer isso para a terapia, sim. Eu não acho que você deva vigiar ou acompanhar a rede social de cliente, não que você não possa seguir, mas dizer, e aquele dia, sábado à tarde, lá no Boteco Stories, você estava dando chilique, né? Não, primeiro que eu não sou a pessoa mais tecnicamente capacitada para responder isso, mas a minha opinião com o conhecimento que eu tenho é, se o cliente trouxer, sim. Agora, vamos lá, se o cliente falar, eu quero que você veja as minhas redes sociais e que você me aponte alguma coisa, você pode fazer isso? É uma pergunta nova para tempos novos. Eu não tenho uma resposta exata, mas eu acho que tudo aquilo que o cliente te solicitar, você até poderia fazer. Tudo bem que você vai ter que trabalhar depois do expediente, do horário de sessão para ver rede social de cliente. Mas aquilo que ele traz, eu imagino que sim, mas eu não tenho a resposta exata. Pode falar. Eu imagino que a pergunta dela também seja... tem muito psicólogo, inclusive, fazendo isso. Você pega os comportamentos disfuncionais que aparecem, por exemplo, aí dos famosos, das pessoas aí que colocam. Aí vai lá o psicólogo e faz uma análise a respeito daquele comportamento. Então, como como uma forma de você incrementar, ganhar likes, ganhar seguidores no seu perfil, eu imagino que ela também deva ter pensado nessa direção. Isso não é ilegal. Antes de você responder, veja se já encaixa essa outra pergunta aqui. Da música. O que um psicólogo nunca, pergunta grande, né? Quer dizer, palavra grande, nunca deveria fazer? E uma outra, a Márcia falando, como que você vê a questão da AI, né? A inteligência artificial aí entrando com tudo no mundo e, então, na nossa profissão. E aí? Então, vamos lá. De uma vez, para você? Não, não tem problema não. Vamos lá. Tem uma pessoa aí, uma psicanalista aí que ficou famosa fazendo análise de personagens do Big Brother, pessoas do Big Brother há uns 2, 3 anos atrás. Ficou muito famosa. Então, eu vou responder o seguinte. Ilegal é? Não, não é ilegal. Você pode fazer? Sim, você pode. Você deve fazer? Depende de como você se sente em relação a isso. Eu, particularmente, acho um pouco... Depende da intensidade com que se faz e da intenção com que se faz. Existe um conceito dentro da publicidade que a gente chama de pauta quente. A pauta quente é aquilo estourou, aquilo explodiu, está todo mundo falando daquilo. Você pode usar aquilo para fazer uma pontuação? Pode. Agora, você está fazendo só pelo clickbait ou você tem algo a dizer sobre aquilo de verdade? Ou você tem alguma entrega a fazer sobre aquilo? Então, eu acredito que quando você pega algo que está em evidência para ilustrar um ponto, em uma situação com a qual você quer colaborar legitimamente e entregar algo,
Na minha opinião, isso faz sentido. Agora, se você fica coletando comportamentos de pessoas famosas para ficar somente gerando engajamento ali, eu, particularmente, acho bobo. E acho que, com o tempo, isso pode minar a seriedade da sua imagem. Mas eu não vou dizer para você que é proibido. Então, a diferença ela é sutil e não é ao mesmo tempo. Uma coisa é você querer ilustrar legitimamente um ponto e usar uma situação, usar uma pessoa, usar alguém conhecido para aquilo. Outra coisa é você virar um alpinista social, digamos, às custas de patologia alheia que você traz o tempo todo para ficar detonando as pessoas. Consegui explicar esse ponto? Pronto, maravilhoso, achei ótimo. Quer dizer, vai depender, né, gente? Eu gosto muito das análises de filmes e de livros. Eu acho que é tão mais rico do que ficar analisando a vida das pessoas, né? Mas, enfim, né, isso que o Bruno falou, cada um precisa caminhar dentro de um lugar que seja confortável para si, para você não perder a sua autenticidade, né? Então, é isso, muito bom. E como que você fala? Eu vou só dar um exemplo. Saiu aquele caso famosíssimo da tal da Larissa Manoela, né? Que é muito conhecida, a relação com os pais. Uma coisa é você usar aquilo ali para tecer alguma discussão legítima sobre relação com pais, o que pode ser, o que pode não ser. Outra coisa é você usar aquilo ali para acusá-la, ou acusar os pais, ou acusar. São coisas diferentes, tá? Sim. Essa é a sutileza. Agora, você, provavelmente, a pergunta é o que eu acho que um psicólogo não deveria fazer nunca. Nunca, Tá. isso, exatamente. Você não deveria fazer nunca expor casos de clientes seus em rede social, nem com expor casos, eu estou falando expor realmente. Porque uma coisa é a pessoa tirar uma foto com você, dizer que faz terapia com você, dizer que você é maravilhosa, isso, beleza. Agora, expor a intimidade, o caso daquela pessoa, eu acho que você não deve fazer isso em hipótese alguma. Você também não deve, em hipótese alguma, usar desse lugar que não deixa de ser um lugar de poder para influenciar o seu analisando, o seu paciente a tomar uma. Quando eu falo influenciar, é o seguinte: é direcionar a percepção dele para o que você acha que é mais adequado. Porque vamos lá, psicólogos são seres humanos. E você vai ter psicólogos, por exemplo, que eles têm uma visão de mundo mais conservadora. A religião é cristã. E você vai ter psicólogos que têm uma visão de mundo mais progressista. Eu vou dar exemplos reais para você. Eu já vi o caso de uma mulher que estava numa situação de abuso emocional e gostaria de se separar e tal. E ela não encontrou um lugar para ela elaborar aquilo e decidir se ela queria ou não separar. Ela acabou encontrando a resposta de que ela não deveria separar. E isso um psicólogo jamais pode fazer. Você não deveria separar. Quer ver outro? Uma pessoa que era um homem que era gay e não tinha assumido isso e não sabia até que ponto queria assumir aquilo, estava na igreja e tudo, e o psicólogo disse, não, você precisa assumir. Você precisa sair do armário agora. E esse eu conheço mais de perto e essa pessoa acabou saindo. Houve um bafafá muito grande e essa pessoa não estava pronta para isso. Então, o psicólogo não tem que dizer você não tem que separar ou você tem que sair do armário. Não, você tem que acolher aquilo que vem e ser instrumento e ponte ou que seja ali, uma tela que seja, para aquela pessoa elaborar o processo dela. Então, são dois exemplos de coisas que eu acho que você nunca deveria fazer. Pronto. Agora, em relação à primeira coisa que você nunca deveria fazer, tem uma pergunta aqui sobre isso que fala: quando nós lemos alguns livros que têm estudos de caso, e então tem lá, a pessoa muda o nome e conta a dinâmica que aconteceu ali, né? Isso também não, nas redes sociais é visto como algo que não é bom? Ou aí você poderia? Não, você poderia. Eu acho que sempre que você quiser. Primeiro, que provavelmente para esses estudos de casos é possível que as pessoas tenham autorizado isso, esse uso, mesmo que anonimamente. Tá? Uhum.
Agora, vamos supor, por exemplo, que você acabou de atender uma pessoa que relatou uma coisa muito séria. E você vai para os stories depois, você nem vai citar o nome dela. Né? E começa, gente, atendi uma pessoa aqui que não sei o quê, não sei o quê. Eu não acho que se deva fazer isso, porque aquela pessoa pode ver e pode se sentir exposta, mesmo que o nome dela não tenha sido revelado. Tá? Aí é uma questão do que você se sente confortável, e a ética é o seguinte: se você for. Uma coisa é você dizer, gente, às vezes meus pacientes fazem isso. Eu já tive pacientes que você trazer ilustrações de forma generalizada para fazer um ponto, eu acho que não tem problema. Você usar um caso específico de alguém ali, não é que é proibido. Eu não ficaria confortável fazendo isso. E eu vou dizer para vocês, tem tantas formas de vocês ilustrarem situações sem terem que se referir especificamente a casos que aconteceram dentro do consultório, vocês podem usar isso. Né? Eu acho que a questão é, se eu for falar isso dessa forma, nesse momento, será que quem me revelou isso aqui dentro, mesmo tendo o nome preservado, vai se sentir desconfortável? Gente, é uma coisa que eu vou dizer, e tem muitas respostas que serão assim, Cristina, eu posso dar um abraço no paciente? Eu posso ir na festa do paciente? Tudo depende do feeling ali, depende do qual é a intenção daquele convite. Eu posso aceitar um presente de paciente? Depende da intenção daquele presente. Eu posso. Então, tudo isso. Gente, psicoterapeuta, psicólogo tem que ter discernimento. A gente não trabalha com matemática, a gente não está trabalhando com engenharia. Até o direito, que é uma área que tende a ser muito mais concreta, ele tem interpretações, não bastavam as leis, não precisava de juiz, não precisava de advogado. Então, entenda que nunca é a mesma coisa, quase nunca é sim ou não, quase nunca é pode ou não pode. Depende da intenção, do momento e do movimento. O seu bom senso, além de todo o seu preparo, é a ferramenta mais importante que você vai ter, na minha opinião. Perfeito. E a inteligência artificial? Como que você vê? Gente, a gente não faz ideia exatamente do que vai ser isso, tá? Eu não acho que a inteligência artificial vai substituir terapeutas, embora eu ache que a inteligência artificial vá trazer ferramentas muito poderosas para os terapeutas, tá? Eu disse eu não acho porque a gente não pode ter certeza. Está se desenvolvendo um novo chat GPT aí que supostamente terá um QI mais alto do que o que qualquer ser humano já teve, se é que podemos falar de QI para inteligência artificial. E aí nós vamos entrar numa discussão que é uma discussão quase filosófica, que é o seguinte, né? Sim, é possível que uma inteligência artificial consiga, como num jogo de xadrez, analisar todas as possíveis variáveis do comportamento, da fala, de respostas. Aí a discussão filosófica é essa cognição, essa verbalização, o ser humano ele se esgota nisso, isso dá conta do ser humano. Eu tinha uma professora que dizia assim, professora Yolanda, querida professora Yolanda, né? A técnica me é realmente útil quando eu já não preciso mais dela. O que ela quis dizer é, né, quando eu não preciso mais ficar pensando na técnica, aquilo está introjetado, e ali com o paciente eu me entrego à presença, ao encontro, muitas coisas emergem ali. Então, quem é terapeuta maduro vai perceber que muitas vezes as intervenções mais, vou usar essa palavra, mais foda que você já fez, são intervenções que às vezes o paciente vai embora e você fala assim, cara, como é que eu fiz aquilo? Aquilo às vezes não é que você fez e não fez, aquilo se fez através da presença e através do encontro. E esse... Bonito agora. Obrigado. Obrigado. Eu sou só um marqueteiro de meia tigela? Não. E esse se fazer através da presença e desse encontro, na minha opinião, isso não é possível com a inteligência artificial. Mas realmente eu não sei. E, gente, eu estou falando de técnica, eu não estou falando só de psicanalista, eu estou falando de TCC, cientista, assim, hardcore, que às vezes faz uma intervenção e foi o insight, e foi a presença, e foi algo maior que fez aquilo ali. E depois ele fica, caramba, mandei bem. Foi porque você estava relaxado,
aí o encontro acontece e a vida se organiza de conduzir as coisas, né? Perfeito! Ai, nossa, olha só, Bruno, eu sou psicóloga e consteladora. É incrível, né? E a gente fala disso o tempo todo. Tenho receio de divulgar o meu trabalho nas redes sociais. Daí a outra pessoa falou assim: eu, inclusive, fiz 2 Instagrams diferentes para não ter problema. Então, é isso, né? A gente incansavelmente vai precisar falar que não tem problema você divulgar, mas tem um jeito certo. Aliás, bem praticamente, quando a gente vai colocar lá na bio, né? Por exemplo, você vai colocar psicólogo, você pode colocar e constelador familiar? Pode colocar psicólogo e constelador familiar. Pode colocar de novo mãe, consteladora E e psicóloga. pronto. Se você tiver 3 profissões, você pode colocar. Se você quer mostrar um lugar social, que é o de mãe, de repente o seu nicho tem até a ver com isso, botar que é psicóloga e consteladora, você pode. Você Pode. pode dizer que a constelação é uma abordagem da psicologia. Isso, por exemplo, você não pode dizer. Mas dizer que a constelação, que você é essas duas. Você pode colocar, se você também for advogada, pode pôr advogada, psicóloga, consteladora e costura para fora. Pode colocar o que você quiser. Exatamente. Agora, o que é importante que às vezes não fica claro para as pessoas na prática do seu consultório, né? Quer dizer, na internet vai ser parecido também para quem atende online, né? Mas você não vai, por exemplo, dentro da sua sessão de terapia, na mesma sessão, fazer uma constelação familiar. Então, isso é bem importante de vocês compreenderem, que você pode, por exemplo, de segunda, quarta e sexta, na parte da manhã, atender como consteladora familiar. E o resto do tempo você atende com a sua. Vamos falar a verdade, que é o seguinte: uma vez que o olhar está desenvolvido, é muito difícil você estar atendendo uma pessoa. Vamos supor que você trabalha com a questão sistêmica da constelação. É muito difícil você, como terapeuta, não perceber algo, digamos assim, do campo ali, para quem conhece, um pouquinho que eu conheço de constelação é isso. Isso é claro que isso vai te dar uma leitura daquilo. Agora, é o que você falou. Por exemplo, você pode, no mesmo consultório, você tem um consultório de psicologia de 8 a meio-dia, de constelação de 14 às 18. Isso. E é claro que se você está dentro de uma sessão de terapia, vocês psicólogos, né? Você pode fazer um exercício sistêmico. Gente, a terapia familiar sistêmica já existe e existe muito antes da constelação familiar. O psicodrama já existia e existe, né, há muito tempo. Bert Hellinger foi lá estudar psicodrama. Então, quando a gente faz aqueles exercícios com pai e mãe, todo mundo agora colocou pai e mãe na frente, pronto, está fazendo uma constelação familiar. Isso é desinformação, gente. Então, você pode fazer exercícios de psicodrama, você pode fazer a sua terapia familiar sistêmica, você pode fazer os seus exercícios sistêmicos, você pode fazer tudo. Mas você não pode falar para o seu cliente assim: olha, então hoje nós vamos fazer uma constelação familiar aqui na nossa sessão de terapia. Isso é que o CRP está querendo que você não faça, né? Mas Exatamente isso. Gente, a TCC usa, a TCC que eu estou falando da TCC, que é a mais hoje, padrão ouro, PBE, eles usam técnicas da Gestalt, técnica da cadeira, eles usam questões de psicodrama, eles várias coisas, várias coisas. Cristina, antes de ir embora, teve uma pessoa que fez uma pergunta aqui. Eu vou aproveitar para fazer meu jabá, tá? Perguntou até que dia ficam abertas as inscrições do meu curso, tá? É até amanhã. Mas depois eu faço o meu jabazinho aqui. Vamos lá, continua, Cristina. Inclusive, Bruno, eu vou falar aqui porque tem muitas perguntas, senão a gente vai ficar aqui mais uma hora. Você abre uma caixinha de perguntas no seu Stories. Para a turma que quiser continuar perguntando para o Bruno, vai lá, gente. Você pode fazer esse favor para a gente? Posso, mas eu vou falar outra coisa. Nós vamos ter que fazer outra live em breve. Um prazer, com certeza. São 1h30 quase. Ainda tem 200 e cacetada pessoas aqui, entendeu? Mas eu posso vou até zerar os stories daqui a pouco e vou abrir uma caixinha daqui a pouquinho. O que aqui a pessoa... Bom, outra pessoa falou: eu preciso pagar, então, o CRP e o CRT? Gente, você
você que vai decidir isso. Você pode pagar os dois? Pode. Agora, não necessariamente, se você é psicólogo e também trabalha com outras práticas, também precisa pagar o CRT. No meu caso, eu não pago o CRT porque eu já pago a anuidade do Pathwork, a do EMDR, a do não sei o quê. Então, indiretamente, eu já estou dando como é que fala? Quinhão, né? Para todas essas abordagens aí. Né? Então, cada um é que precisa decidir com qual abordagem vai contribuir, né? Não sei, você tem alguma outra opinião a respeito disso, Bruno? Não, eu só quero complementar uma coisa que é o seguinte, a gente for falar isso de todo o coração. Vocês às vezes são muito medrosos e esperam demais que alguém diga, ou que uma instituição diga, ou que uma estrutura diga, ou que um código diga o que vocês devem ou não devem fazer. Códigos, orientações, né? O próprio Código de Ética da Psicologia, por exemplo, ele é um manual que ele funciona para você, é uma lente para você ver as coisas. Não é pode ou não pode, de novo, deve ou não deve. Tome as suas decisões. Por exemplo, a Cristina, se ela for pagar tudo que a instituição, conectada a tudo que ela estuda, ela pode vender 1 milhão de cursos, você ela vai virar pagando isso, ela vai pagar algumas, outras pode ser que ela não pague agora. É o que você falou, eu estou dando o meu quinhão, eu faço a minha contribuição com o que é importante. Não é que você precisa ou não precisa. Né? O que você pode pagar? Você está podendo pagar todas, você não quer pagar tudo. O que faz sentido? Tomem decisões por vocês também e fiquem em paz com essas decisões, gente. Porque isso é importante, sabe? Nem sempre haverá uma resposta, de novo, tem que ou não tem que. E eu vejo que, às vezes, lá no consultório do futuro mesmo, meus alunos, eles ficam perdidos. E, às vezes, Cristina, eu vejo que eles fazem um trabalho maravilhoso. Mas se eu não disser que ficou bom, não acredito. Uma vez uma cliente, ela me mandou um texto que eu falei para ela, um folder que ela fez, muito tempo atrás. Eu falei, tá ótimo. Ela, mas como assim, Bruno? Eu falei, tá lindo. Mas você não acha que essa letra? Não, não acho, não, tá maravilhoso. Porque ela não acreditava que podia estar bom e que a minha resposta era assim, então, gente, eu só quero dizer, confiem em vocês também. Tem uma voz dentro de vocês que geralmente ela não fica aqui na cabeça, ela fica aqui, ó. Sente, insight, Ai, vem do isso aí. peito, não sei, você viu que teve fogos ali atrás, não sei. Então, Não tem. Gente, a cabeça geralmente ela é cheia de medos, tem um tanto de gente, tem, ai, não posso, não. Quantas vezes você já quis fazer um post? Você sentiu de querer dizer algo para a vida e não fez porque a sua cabecinha, ai o que vão pensar, ai o que vão dizer. Aquela voz que falou para você fazer, ela veio daqui, ela é forte, mas ela é suave. Aprende a ouvir o que vem aqui do peito, ou sei lá, do plexo solar, de onde você quiser. Aprende a ouvir isso aqui, porque o que move é peito, cabeça organiza. O que move vem daqui de dentro. Ouve essa voz. O que você tem que fazer para essa voz emergir? Você tem que relaxar. Vocês vivem num estado de tensão e de procura de respostas objetivas tão forte que vocês não relaxam e não deixam que vocês mesmos falem consigo mesmos. No fundo, se você parar e sentir, você sabe o que você deve fazer e o que você não deve. Mas sai da cabeça. Como eu costumo dizer, saia da sua própria frente e deixe-se passar. É isso. nossa, arrasou, gente. Olha aqui o pessoal falando, Nossa Senhora, esses dois juntos precisam fazer uma live por semana. Mas lá, de vez em quando, gostei do nosso papo. Eu acho Ótimo. daqui ano que vem, sei lá, daqui vai ter formação, vou estar na Itália, que a gente vem no Brasil. Ô, Bruno, aqui, ó, a Angélica falando, fui denunciada ao CRP recentemente por esse motivo. E tem um psicólogo aqui no Instagram que fica mandando o pessoal denunciar os psicólogos que trabalham com constelação. Como fica essa denúncia? Ai, gente. Vai lá, relaxa, pergunta o que é, tá? O CRP tem pessoas e pessoas. Tem gente mais cri-cri. Você tem que ter consciência de que você fez alguma coisa errada ou não.
Se você não fez dentro do que a gente falou aqui, vai lá e relaxa, eles não vão fazer nada, eles não vão fazer nada com você. Eles vão te encher o saco um pouquinho, mas não vão fazer nada. Quanto a esse povo que vive de denúncia, tem um povo muito ortodoxo aí, um povo muito... É engraçado que os psicólogos geralmente são os mais progressistas, né, antidogma, mas nesse ponto eles que são os dogmáticos, né, que vêm controlar as pessoas. Querida, relaxa, chega no CRP com respeito, mas com tranquilidade. Vocês não têm motivo para temer o CRP. O CRP ele deve ser respeitado, não temido, tá? Respeitado, não temido. E, aliás, a coisa que eu mais tenho que trabalhar nesse bendito desse curso é isso. Perder o medo do outro e perder o medo do CRP. Então, relaxa, querida. E hater, eu pelo menos faço assim. Quando mando alguma coisa, às vezes eu ignoro, às vezes contrapontos inteligentes. Olha, maravilhoso, né, gente? Usa a seu favor. Ah, aqui e a Liaro falando, medo é uma prisão. Olha só, eu tenho uma colega psicóloga que mora na Califórnia e voltou para o Brasil para ficar uns 3 anos, continuou atendendo online com terapia e antes da pandemia, tá? E então recebeu uma denúncia, óbvio, porque o CRP, como o Bruno falou, eles não ficam, gente, vamos lá fiscalizar quem hoje? Ele só realmente faz uma intervenção quando recebe denúncias. Então aí recebeu lá um e-mail do CRP dizendo que ela não podia atender online. Gente, tudo está em desenvolvimento. Passaram-se alguns meses, veio a pandemia e hoje está todo mundo atendendo online. Pode atender Né? online, de onde você quiser, do jeito que você quiser. Não existe isso não, gente. Então, assim, o mundo, né? Como a gente está aqui falando com a pessoa do consultório, do futuro, então vão para frente, né? Vão para frente. Agora, tudo tem um preço. Então, andar para frente, ir para o mais, é mais tudo, né, Bruno? Não é só coisas boas que vem ali como mais, vem tudo. Então, ir para o mais requer coragem. Será que você está pronto para assumir o que você faz e quem você é? Essa é a grande pergunta. O resto é consequência, né? Então, é isso. Temos que tornar o medo o nosso aliado. Será que você banca, né? Eu quero Banca? uma coisa, Você porque banca, eu tenho né? minhas Ser educador e psicólogo, ou ser qualquer outra coisa, né? Junto com a psicologia, isso é uma questão tua, gente. É de dentro para fora, não é do fora para dentro, não é, Bruno? Então, eu vou deixar com você agora o fechamento e a turma, né? A turma que não conseguiu ter sua resposta, mas eu acho que a grande parte, assim, pelo menos as principais perguntas foram. O Bruno vai responder para vocês lá no Instagram dele. O Bruno, então, tá com o curso dele ainda aberto. Nem sabia que ia estar aberto ainda, mas olha só, tá aberto até amanhã. Então, oportunidade para quem quiser aprender como fazer isso, a ganhar dinheiro aqui dentro dessa área na internet. E o meu recadinho para vocês é: amanhã tem live de novo, hein, pessoal? 7 da manhã com Fábio Bagabir e vamos falar de retraumatização, dos impactos e dos perigos. Então, não perca. E aí eu deixo com você agora, querido. Adorei fazer essa live com você. Não. Calma, eu quero fazer um agradecimento formal e depois eu vou mandar um áudio. Presta atenção. Você encerra. Eu falo isso, a maioria do meu público é de mulheres, eu falo isso mais para mulheres, mas serve para homem também. Gente, presta atenção. Quando eu perguntei se vocês bancam, vocês fizeram faculdade de psicologia, comeu pão que Lacan amassou, pegou ônibus, tem que gastar dinheiro, faz cabelinho, estuda de madrugada. Vocês bancam tanta coisa. Banca se casar, banca ter filho. Eu falo para as mulheradas, banca aguentar homem, misericórdia, né? Banca aguentar homem. Vocês são tão fortes. Pensa, eu conheço meninas que venderam bolo de pote na faculdade, vendia roupa para pagar a faculdade, trabalhava de noite, bancaram uma série de coisas difíceis. O que eu quero dizer para vocês? Vocês perdem a dimensão da força de vocês quando vocês vêm para cá.
Porque se você olhar para a sua história, você já bancou, você já aguentou, você já lidou, você já lutou. E você dá conta de um tanto de coisa que eu não dava. Pra você ter ideia, eu era uma pessoa muito fechada. Agora que eu estou num relacionamento sério, agora que eu estou me abrindo, porque amar é o risco de se decepcionar, é aquele mesmo mecanismo, né? Vai para cima, vai para baixo também. A maioria de vocês aqui já bancou e banca muito mais coisa do que eu bancava, o que eu tenho coragem de bancar. Agora, olha para a sua história, para tudo que você fez. Será possível que você tenha medo de fazer um vídeo para a rede social? Que o que vai te derrubar é um post? É uma crítica de gente que nunca te viu? Você que perdeu noite de sono estudando? Você que trabalhou dobrado para pagar a faculdade? Você que comeu o pão que Lacan amassou, eu repito, você que lida com filho, você que tem marido, você que dá conta de 1 milhão de coisas, não vai gravar um vídeo para espalhar sua mensagem? Então pensa nisso. Porque se você der conta de ser 10%, trazer 10% da força que você tem na sua vida, da coragem de bancar as coisas, para cá, vocês vão arrasar. Às vezes as pessoas falam, Bruno, você é doido, como é que você aguenta? O pessoal da bordoada. Gente, eu estava falando com a Cristina da entrega. Isso aqui é meu trabalho. Eu espero que vocês venham para o meu curso, todo mundo compra, que eu fiquei rico, eu vou visitar a Cristina na Itália, mas entendam o seguinte, me custaria mais não dizer essas coisas do que dizê-las. O preço que eu tenho que pagar por dizê-las é muito pequeno diante do quanto eu iria adoecer se eu não botasse a minha boca no mundo. Isso aqui é terapêutico para mim. Eu não comecei esse trabalho por amor a vocês, psicólogos. Eu também não comecei por dinheiro. Eu comecei por ódio, no sentido de falar assim, eu vou esfregar na cara desse povo que tem jeito. E é por isso que a minha pegada é meio nervosinha. Quando eu falo ódio, é uma emoção. Encontra alguma coisa que você quer, alguma causa, caramba. Alguma coisa, sei lá, se é uma mulher que a vida toda seu pai foi um escroto, sua mãe não prestava atenção, hoje você quer trabalhar com autoestima, feminismo. O que você quer entregar para a vida? Pode ser uma coisa que te machucou muito, pode ser uma coisa que você ama muito, mas entende e banca, porque a maior dor dessa vida, gente, não é receber ou não receber dinheiro, não é. A maior dor é não ser. Você chegar numa fase avançada da sua vida e pensar assim, eu não fui o que eu poderia ter sido. Ou não ser, o não se expressar, o não deixar a sua potencialidade ganhar a vida, seja na forma que for, seja um artista, seja um padeiro, seja um artesão, seja um terapeuta, isso vai te adoecer. Isso vai cobrar um preço de você depois. Então, não é possível que tenha essa força toda para tanta coisa, você não vai ter força para trazer a sua mensagem para o mundo. Isso aqui é uma plataforma maravilhosa. É uma janela para o mundo. Então, se faça. Né? Você está onde você se põe. Isso eu aprendi com esse sim teve o CRP caçado, o doido do Gaspareto. Você faz, você está onde você se põe. Então, a maior dor dessa vida é não ser. E eu espero que vocês sejam. Eu agradeço imensamente a Cristina. Assim, eu vou ouvir a opinião dela, mas eu achava que ia ser bom, mas para mim foi muito melhor do que eu imaginava que seria. Acho que a gente teve um papo, uma conexão, sem dogmatismo, sem defendermos ou atacarmos coisas, a coisa fluiu maravilhosamente. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu público. Muito obrigado por me convidar. E, de novo, aos meus seguidores que estão aqui, vão ver isso também, tá? Eu vou botar essa live também nos stories. Por favor, não sei se você apaga ou não apaga, se puder, deixa gravado um tempo, Cristina. Sigam a Cristina, conheçam o trabalho dela. E se ela tiver formação, façam a formação dela, se vocês se identificarem. E a vocês, seguidores da Cristina, estão todos convidados para vir para o consultório do futuro. Tudo isso que vocês viram aqui é um pouquinho do que eu falo lá. Se vocês querem aprender a embalar e entregar o trabalho de vocês para o mundo, essa parte do marketing, da publicidade, da estratégia é comigo, tá? Quem quiser pode ver depois no link da minha bio lá, tem os depoimentos dos alunos. Até amanhã será um prazer receber vocês. E Cristina, quando estivermos com a sua formação, com as suas coisas, me chame, porque será um prazer a gente trocar essas bolas, tá? Ó, muito obrigado. Realmente, eu raramente digo isso, porque eu tenho que manter a fama de durão, mas eu amei. Ah, querido, também amei, viu? Gratidão pela sua disponibilidade aí no meio da sua correria. Eu também gostei muito, senti uma conexão muito grande. Opa, luzes aqui, apagou, acabou. E a gente continua se falando, pessoal. Então, eu
nem preciso falar para o pessoal te seguir, porque já tá todo mundo te seguindo que está aqui. Instagram, Então, é isso, né? tá? Oi? Só porque alguém perguntou qual é o meu Instagram, mas eu acho que já aparece, mas é bruno.solteiro. Isso. E eu acho que a gente vai precisar mesmo, Bruno, marcar uma outra live, porque eu gostaria que você também contasse para as pessoas o que que você faz na sua formação, né? Exatamente. Tá? Ele dá a formação, ele ensina as pessoas a ganharem dinheiro. Termina com isso, vai, fala aí uns 2, 3 minutinhos. O que que você faz na sua formação? O que que é essa mentoria que você dá? Vamos lá. A minha mentoria, o consultório do futuro, ela parte do seguinte princípio. Vocês que são psicólogos, vocês também que são terapeutas, geralmente, quanto melhores vocês são como terapeutas ou psicólogos, quantos mais nerds vocês são, geralmente, não sei, mais ruins vocês são de comunicação e de marketing. Vocês são muito apaixonados, têm uma coisa muito técnica e muitas vezes são ruins. O que eu ensino vocês a fazerem está baseado em 4 pontos. Primeiro, definir um tema ou um nicho para o trabalho de vocês. Segundo, criar conteúdo inteligente, interessante, divertido sobre esse tema, sobre esse nicho. Terceiro, estruturar alguns produtos e serviços, porque você não precisa viver só de psicoterapia, você pode ter um pequeno workshop, um curso online. E quarto, divulgar isso, mas no sentido de tornar-se um comunicador que faz com que essas pessoas venham até você. O que eu ensino vocês a fazerem, gente, é embalar. Eu dou uma embalagem ao conhecimento de terapeutas, de psicólogos, de psicanalistas. Essa embalagem é que vai permitir que você venha para o Instagram e se posicione dizendo: eu faço isso, eu vou ter uma proposta de transformação que é essa. Como é que você faz conteúdo? Com que frequência você faz conteúdo? Você quer fazer mais? Quer fazer menos? Eu vou usar tráfego? Não vou usar tráfego? Como é que eu falo nos stories para as pessoas? Como é que eu faço? Quantos posts eu faço? De que forma eu faço esses posts? Enfim, como que vocês constroem uma reputação usando essa ferramenta, não só aqui, mas até você pode usar no offline também, mas como que você constrói um nome e se posiciona criando um marketing, que é o marketing que eu faço e que você também faz, Cristina, que é o seguinte, é aquela entrega para a vida. Você lança um movimento. Como vocês vão lançar o movimento de vocês na rede social? Com a parte estratégica e com a parte técnica. E a consequência disso é mais seguidores. E a consequência desses seguidores é: ei, adorei aquele vídeo. Você atende no consultório? Ei, quero o seu curso. Ei, Às vezes as pessoas falam assim: pelo amor de Deus, faz um curso pra gente. Às vezes as pessoas... Então, é isso que eu ensino vocês a fazerem. Estruturar o marketing e a comunicação de vocês, respeitando as regras do amado CRP. Lá dentro sobre como lidar com eles. Tá bom? Ótimo, muito bom, Bruno. Gratidão imensa. E a gente vai se falando, querido. Beijo para todos os seguidores do Bruno que chegaram aqui, os meus seguidores. Gratidão à presença de todos. E a gente continua aqui na vida, né? Na vida entregando para o que nós temos de melhor. Gratidão, querido. Obrigado, querida.